Bem-vindo à explicação sobre catarata e lente intraocular. Durante este vídeo, discutiremos o que acontece antes da cirurgia, o que acontece durante a cirurgia e o que você precisa saber sobre os cuidados pós-operatórios. Também discutiremos as diferentes opções de lentes disponíveis, bem como possíveis complicações. A visão é resultado da interação entre diferentes partes do olho e do cérebro. A qualidade da visão depende em grande medida do desempenho da lente natural, também chamada de cristalino. Este corpo transparente e flexível está localizado no saco capsular atrás da íris e é mantido na posição por fibras zonulares. Em um olho saudável, uma imagem clara e brilhante pode ser vista quando os raios de luz passam sem impedimentos através da lente cristalina e se concentram diretamente na retina na parte de trás do olho. Com a idade, a lente cristalina torna-se mais espessa e menos transparente, impedindo a passagem da luz. Essa opacificação do cristalino, chamada catarata, leva a uma deterioração gradual e, se não tratada, à perda completa da visão. A única maneira eficaz de tratar a catarata é remover a lente natural opaca e substituí-la por um implante transparente, uma chamada lente intraocular, LEO. A cirurgia de catarata é um dos procedimentos cirúrgicos mais seguros e comuns em todo o mundo, geralmente realizada em regime ambulatorial. A cirurgia é realizada na parte anterior do olho, que consiste na esclera, córnea, íris e no cristalino. O procedimento cirúrgico normalmente leva entre 15 a 30 minutos e é indolor. Em geral, é utilizada anestesia local. A forma mais comum são colírios aplicados diretamente no olho antes da cirurgia. Primeiro, o cirurgião faz uma incisão principal de cerca de 2 mm na junção entre a córnea e a esclera. A lente intraocular será inserida através desta incisão. Em seguida, uma ou duas microincisões adicionais são feitas para permitir a manipulação com instrumentos cirúrgicos. Em seguida, o cirurgião aplica uma substância transparente semelhante a gel, chamada dispositivo visco-cirúrgico oftálmico, DVO, dentro da câmara interior. Esta substância protege as estruturas internas do olho e cria espaço para o cirurgião manipular com as ferramentas cirúrgicas. Em seguida, o cirurgião abre cuidadosamente o saco capsular, onde a lente está localizada, e cria uma abertura circular contínua de aproximadamente 5,5 mm. Essa abertura permite a remoção da lente de catarata sem remover o saco capsular. Usando uma sonda de ultrassom, a lente opaca é fragmentada e removida suavemente por sucção, deixando uma cápsula clara.
A cor vermelha, que pode ser vista após a remoção da lente de catarata, é resultado da reflexão avermelhada alaranjada da luz da retina do olho. Finalmente, a lente artificial transparente é implantada usando um injetor. A lente intraocular se desdobra suavemente dentro do saco capsular, substituindo a lente natural removida. A lente intraocular implantada permanece fixada e centralizada no olho e não é visível nem perceptível. As incisões são autosselantes. A lente intraocular fornece as principais funções da lente natural, saudável, permitindo que o paciente veja claramente novamente a uma ou mais distâncias. Lentes intraoculares modernas, como as lentes trifocais, proporcionam boa visão de perto, intermediária e de longe, dando aos pacientes uma alta chance de não precisarem mais de óculos. Nesta parte do vídeo, vou explicar as diferentes opções de lentes disponíveis para você durante a sua cirurgia de catarata. Durante a sua consulta de avaliação de catarata, realizaremos uma série de testes e medições nos seus olhos. Esta informação é utilizada em fórmulas especializadas para calcular a potência ideal da lente intraocular que será usada durante o seu procedimento de substituição de lente. Não faz muito tempo, não tínhamos muitas opções quando se tratava de cirurgia de catarata. Quando a catarata era removida, uma lente monofocal era implantada e a maioria das pessoas ainda dependia totalmente de óculos para visão de longe e de perto no pós-operatório. Hoje em dia existem várias opções disponíveis para tentar tornar o paciente menos dependente de óculos. É importante lembrar que não há opção de lente intraocular que possa garantir visão perfeita em todas as circunstâncias. Mesmo as lentes premium têm limitações e efeitos colaterais que discutiremos agora. Se você sofre de qualquer condição ocular pré-existente, como degeneração macular, retinopatia diabética ou glaucoma avançado, pode não ser um candidato adequado para lentes intraoculares premium. Vamos primeiro falar sobre as lentes intraoculares monofocais. Essas lentes corrigem uma distância focal e são usadas principalmente para totalmente corrigir sua visão de longe, para que você dependa menos dos óculos para dirigir e assistir TV. Se você quiser ver algo de perto, como ler, trabalhar no computador ou laptop, olhar para o seu celular, então você sempre precisará usar óculos. Outra maneira de usar uma lente monofocal é fazer a monovisão, onde um olho é corrigido para visão à distância e o outro olho para visão intermediária. Isso tornará você menos dependente de óculos para visão intermediária, como trabalhar no computador, mas ainda precisará usar óculos de leitura para trabalhos de perto. Grupo de lentes são lentes multifocais. Implantes de lentes multifocais são uma boa opção para pessoas que querem ser menos dependentes de óculos em geral, para aqueles que não gostam de usar óculos de leitura. Esta lente é projetada com vários círculos concêntricos, proporcionando múltiplos pontos focais, permitindo assim visão de longe, intermediária e de perto com cada olho. Por causa do design circular, você não precisa ajustar a posição da cabeça ou mirar através de uma parte específica da lente, como teria que fazer com óculos multifocais. Pode-se ler em qualquer posição, incluindo olhando para cima e para os lados. A lente, no entanto, tem um ponto ideal, que é dito ser de cerca de 35 a 40 centímetros. Se você precisar fazer algo como enfiar uma agulha, ou se tiver um hobby que exige uma distância de trabalho muito próxima, como fazer joias, ainda precisará usar óculos com alguma ampliação extra. Então, a grande vantagem de uma lente multifocal é que ela pode potencialmente torná-lo independente dos óculos na maior parte do seu dia. No entanto, isso vem com alguns efeitos colaterais potenciais.
Em primeiro lugar, halos à noite em condições de pouca luz. Você deve esperar ver halos no pós-operatório, especialmente durante os primeiros meses após a sua cirurgia. Isso é normal. Esses halos são causados pela luz que incide sobre os círculos concêntricos do design da lente através de uma pupila dilatada em pouca luz. Você verá uma fonte de luz clara, como ao olhar para um semáforo com um ou mais anéis ou halos opacos ao redor. Disfotopsia, frequentemente descrita como arcos de luzes na visão periférica, faixas ou explosões de estrelas, também são potenciais efeitos colaterais dos implantes multifocais. A maioria das pessoas experimentará aumento da sensibilidade à luz após a cirurgia de catarata, então tenha alguns óculos de sol prontos para usar no pós-operatório, caso você experimente aumento da sensibilidade à luz. Você também experimentará alguma redução na sensibilidade ao contraste, o que significa que precisará de boa iluminação para ler bem. Haverá também alguns pequenos ajustes na sua percepção de cores e a maioria das pessoas relata que as coisas parecem mais como um branco azulado frio do que um branco quente. Mas, devido à adaptação neural, esses efeitos colaterais são geralmente temporários e a maioria das pessoas não estará ciente deles após alguns meses. Para as pessoas que escolhem lentes intraoculares multifocais, a vantagem de ser independente dos óculos de leitura supera em muito os efeitos colaterais ocasionais mencionados. Os auxílios médicos consideram os implantes de lentes multifocais um luxo e, portanto, não cobrirão o custo total das lentes. Eles pagarão apenas o equivalente a uma lente monofocal e o restante será por sua conta. O último grupo de lentes são as lentes IDOF, que é a sigla para lentes de profundidade de foco aprimorada. Elas também são lentes intraoculares premium. Não são lentes multifocais, mas oferecem mais profundidade de foco do que as lentes monofocais. As lentes EDOF proporcionam um único ponto focal alongado em vez de múltiplos pontos focais para melhorar a profundidade de foco. Essas lentes podem ser usadas de duas maneiras. Pode-se tentar corrigir ambos os olhos para visão à distância e também ter alguma melhora na visão intermediária sem a necessidade de óculos. Neste caso, ainda será necessário usar óculos de leitura para qualquer trabalho de perto. Alternativamente, e é assim que a lente é usada com mais frequência, o olho dominante pode ser corrigido para visão à distância, também proporcionando visão intermediária, enquanto o olho não dominante pode ser corrigido para visão intermediária, também proporcionando alguma visão de perto. Criar esse leve desvio entre os dois olhos visa tornar a pessoa menos dependente de óculos, mas não completamente independente de óculos de leitura. Normalmente não se percebe essa leve diferença entre os dois olhos, exceto se você comparar os dois. A vantagem desta lente é que ela não possui os círculos concêntricos e, portanto, tem significativamente menos halos. Isso seria, portanto, uma boa opção para pessoas que dirigem muito à noite ou que estão preocupadas com como os halos irão afetá-las. Também será uma boa opção para pessoas que estão acostumadas com monovisão com lentes de contato. Deve-se, no entanto, esperar ter que usar óculos de leitura pelo menos às vezes, se não o tempo todo. Os planos de saúde também consideram essas lentes um item de luxo e não cobrirão o custo total das lentes, assim como acontece com os implantes de lentes multifocais. Se você tiver um grau significativo de astigmatismo corneano, isso precisará ser corrigido com uma lente tórica. Todas as três opções explicadas acima podem vir em uma versão tórica. Após realizarmos todos os seus testes pré-operatórios, informaremos se você precisa de uma lente tórica. Para otimizar o seu resultado refrativo pós-operatório, é importante para nós saber se você já fez alguma cirurgia refrativa ocular anterior, como LASIK, PRK ou ceratotomia radial. Esses procedimentos alteram a forma e a curvatura natural das suas córneas e tornam nossa fórmula ligeiramente menos previsível. Isso significa que podemos não alcançar o alvo pretendido. Chamamos isso de surpresa refrativa. O Dr. Alex Eck pode desaconselhar o uso de uma lente intraocular premium nesses casos, mas cada caso será considerado individualmente. Pessoas com erros refrativos altos ou córneas muito íngremes ou muito planas também se enquadram nesta categoria e podem ter uma surpresa refrativa. Se descobrirmos que você se enquadra nesta categoria, isso será discutido com você em mais detalhes. Em casos em que
não alcançamos o resultado refrativo pós-operatório desejado e ele é insatisfatório tanto para o paciente quanto para o cirurgião, existem maneiras de melhorar sua visão. Primeiramente, pode-se usar óculos corretivos ou lentes de contato quando necessário, como para ler letras muito pequenas ou dirigir à noite. Um procedimento cirúrgico secundário também pode ser considerado. Se as suas córneas forem regulares e de espessura normal, o aprimoramento a laser pode ser uma opção. Alternativamente, um implante de lente piggyback pode ser usado para ajustar seu resultado. Escolher qual lente intraocular usar pode ser difícil. Estamos aqui para orientá-lo, mas em última análise, só você pode decidir qual opção se adequará melhor ao seu estilo de vida e atenderá às suas necessidades visuais. Sinta-se à vontade para nos contatar se sentir a necessidade de discutir suas opções com mais detalhes. Antes da sua cirurgia acontecer, o Dr. Alexiak realiza este tipo de cirurgias no Life Peninsula Eye Hospital em Claremont, assim como no West Coast Private Hospital em Vredenburg. Se você estiver tomando um medicamento anticoagulante, pedimos aos pacientes que parem de tomar o medicamento de 5 a 10 dias antes da cirurgia, desde que seu médico de clínica geral ou médico esteja de acordo. O que você também precisa saber é que alguém terá que levá-lo à clínica e, obviamente, levá-lo de volta para casa. Você pode planejar ficar no hospital por aproximadamente 2 a 3 horas. Quando chegar à frente do hospital, seu nome estará na lista de cirurgias do Dr. Alexiak, junto com o seu número de autorização do seu plano de saúde. Eles vão admitir você em uma enfermaria, onde você se encontrará com um anestesista. Ele vai medir sua pressão arterial, fazer algumas perguntas e, em seguida, vão colocar um colírio dilatador no olho que será operado. Uma vez que a pupila está totalmente dilatada, eles vão levá-lo para o teatro propriamente dito. Você não vai trocar para roupas de hospital. Eles vão lhe dar um avental para colocar sobre suas próprias roupas. Então, pedimos aos pacientes que se vistam talvez um pouco mais quente do que o habitual. Se você não for fazer a cirurgia sob anestesia geral, pode comer algo leve antes. Nesta seção, vou explicar o que acontece na sala de operação. A operação é geralmente realizada sob anestesia local, administrada como colírio ou injetada ao redor do olho. Às vezes é usada a anestesia geral ou o anestesista pode oferecer um sedativo para ajudar a relaxar. Se você receber um sedativo, eles o administrarão através de uma pequena agulha no seu braço ou nas costas da sua mão. Você poderá fazer e responder perguntas, mas se sentirá relaxado. Seu anestesista ou cirurgião discutirá as opções com você. Então, como é realizada a cirurgia de catarata propriamente dita? O médico fará uma pequena incisão de 2 milímetros na lateral do olho. Através dessa incisão de 2 milímetros, ele entrará com o que chamamos de máquina de facoemulsificação. Isso é um ultrassom que ele usará para emulsificar a lente atual, que agora é a catarata. Através dessa mesma incisão de 2 milímetros, ele irá extrair os pequenos pedaços da catarata. Esta catarata, ou lente anteriormente, está em uma cápsula do cristalino. A cápsula do cristalino serve como uma estrutura para a nova lente artificial se apoiar. É apenas Sim, é apenas possível para o médico determinar a resistência dessa cápsula durante a cirurgia. Se ele descobrir que você tem um ponto fraco na sua cápsula, ele terá que usar uma lente intraocular com 3 braços em vez de 2. Agora, o doutor leva para cada paciente as opções A, B, C, D em termos de lentes para o teatro, para que ele não se encontre em uma situação em que não tenha nada para usar. Ele então voltará para a sua segunda opção, que será uma lente com 3 braços. Se a sua escolha de lente foi a lente multifocal, não poderemos então implantar a lente multifocal. Ele ainda usará a lente de 3 peças, como chamamos, e isso será para corrigir sua visão de longe, caso em que você ainda terá que usar óculos de leitura. Mas vamos supor que você tenha uma cápsula boa e forte, toda a catarata foi removida. Essas lentes intraoculares vêm pré-carregadas em injetores de lentes. Agora,
através da mesma incisão de 2 milímetros, o médico irá injetar a nova lente. Ele irá desdobrá-la e colocá-la na posição correta. A pequena incisão de 2 milímetros se fechará sozinha. O médico colocará uma gota de antibiótico, uma gota anti-inflamatória, ele cobrirá o olho com um escudo transparente, ele colocará você em uma cadeira de rodas, levará você de volta para a enfermaria onde eles lhe oferecerão uma xícara de café ou chá e um sanduíche, e então eles esperarão meia hora ou mais para você ficar bem antes que alguém possa levá-lo para casa. Nesta sessão vou discutir o que acontece após a sua cirurgia. Quando você chegar em casa, vamos pedir que use seus colírios a cada 2 horas até ir para a cama. Você não precisa acordar durante a noite para colocar as gotas nos olhos. Você sairá da clínica com um escudo transparente no olho e você pode tirar o escudo, colocar as gotas, colocar o escudo de volta e talvez dormir nas primeiras noites com o escudo no olho. Na manhã seguinte, quando você acordar, pode tirar a proteção do olho. Você pode lavar o rosto, você pode tomar um banho e então você vai usar suas gotas apenas 4 vezes ao dia, conforme o cronograma que você receberá. O que você deve notar, o que você deve lembrar é que no dia após ou no dia da cirurgia, quando você chegar em casa, você pode até ter visão dupla. A razão para isso é que o anestésico ainda não saiu dos músculos dos seus olhos. Seu olho pode até apontar em uma certa direção. De manhã, quando você acordar, seus olhos estarão retos e você não terá mais visão dupla. Em seguida, pediremos que você compareça a uma consulta de acompanhamento de um dia a uma semana nos consultórios do Dr. Alex, que seja em Vredenburg ou em Sea Point. Embora seja muito importante para nós informar que é importante usar suas gotas conforme prescrito. Realmente não queremos que você tenha uma infecção, pois há algumas infecções oculares que podem ameaçar a visão. Além disso, algumas coisas a serem observadas que você não deve fazer após a cirurgia. Não dirija no dia seguinte à cirurgia, não levante peso ou faça atividades extenuantes por pelo menos 2 semanas. Imediatamente após a cirurgia, evite inclinar-se para evitar colocar pressão extra no seu olho. Se possível, evite espirrar ou vomitar logo após a cirurgia. Tenha cuidado ao caminhar após a cirurgia porque não queremos que você bata acidentalmente em uma porta ou armário. Para reduzir o risco de infecção, evite nadar ou usar uma banheira de hidromassagem durante as primeiras 2 semanas. Não exponha seu olho a irritantes como sujeira, poeira e durante as primeiras semanas após a cirurgia, tente evitar sair em vento excessivo. Não esfregue seu olho após a cirurgia. Se você está planejando viajar, a cirurgia não impedirá que você voe, mas o Dr. Alexei pede a todos os seus pacientes para estarem nas proximidades do consultório por pelo menos 2 semanas após a cirurgia, caso haja uma infecção que precise de tratamento. Em seguida, nesta sessão, eu queria discutir brevemente as perguntas frequentes e nossas estimativas, bem como obter autorização de auxílio médico do seu plano de saúde. Primeiramente, eu só queria apontar para o aviso de isenção de responsabilidade de que tentamos ser o mais precisos possível. No entanto, não garantimos que as informações ou outros conteúdos aqui sejam completos, atuais, finais ou isentos de erros e que as informações serão aplicáveis a todos os pacientes. Vamos primeiro passar pelos nossos termos e condições de estimativa para cirurgia de catarata ou de lente intraocular. Então, do lado esquerdo, temos um modelo de estimativa que discutiremos depois de passarmos pelos nossos termos e condições e perguntas frequentes. Então, primeiramente, todos os orçamentos e estimativas são válidos por apenas 30 dias. Em segundo lugar, todas as cotações e estimativas não incluem as taxas do hospital e do anestesista, sendo responsabilidade do paciente pagar essas contas separadamente. Número 3. A menos que seja declarado de forma explícita como bilateral, todos os orçamentos e estimativas são por olho, significando apenas um olho. Número 4. Nossa prática tem uma política em que todas as contas de cirurgia exigem um pagamento de depósito antecipado de 100% pelo paciente antes de qualquer cirurgia ocorrer. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo devido, a sua cirurgia agendada será automaticamente cancelada. Infelizmente, não aceitamos garantias de pagamento de seguros de assistência médica como forma de pagamento. Número 5.
um paciente deve solicitar autorização para o procedimento planejado antes da cirurgia. Então, isso é para nossos pacientes que estão em um esquema de assistência médica. É importante notar que seu esquema de assistência médica exigirá que você solicite pré-autorização antes de ser admitido em qualquer hospital. Número 6 é a responsabilidade deste paciente e não da nossa prática garantir que ele, A, tenha cobertura para este procedimento planejado, B, que não tenha sido colocado em períodos de carência com seu plano de saúde e C, confirmar as taxas que seu plano irá reembolsá-lo. Número 7, sua estimativa não inclui quaisquer colírios ou medicamentos pós-operatórios. Isso também inclui quaisquer taxas de acompanhamento com o médico. A segunda parte é principalmente para os nossos pacientes que estão em um plano de assistência médica e que solicitariam reembolso. Por último, contas do hospital e do anestesista. Número 1. Todas as cirurgias de catarata ou de lente intraocular sem complicações terão 3 contas, ou seja, número 1, a taxa do cirurgião que está do lado esquerdo, doutor. A taxa de Zoran Alexic. Número 2, a taxa do hospital. Este é o hospital onde sua cirurgia será realizada. E número 3, a taxa do anestesista. Então, 3 contas. Número 2, o hospital enviará a fatura para o seu plano de saúde para pagamento, caso você tenha plano de saúde. Dependendo do seu plano, você pode ter um déficit ou participação devida na sua conta hospitalar. Por favor, confirme com o seu plano se o hospital está na rede do seu plano. Número 3, para dúvidas relacionadas às taxas hospitalares ou para um orçamento, por favor, entre em contato diretamente com esses prestadores de saúde. Em outras palavras, se você precisar de um orçamento do hospital, Lisa, ao nosso balcão de contas, podem ajudá-lo com um contato e obter esse orçamento ou estimativa para você. Número 4, para quaisquer dúvidas relacionadas às taxas do anestesista ou para um orçamento, por favor, entre em contato diretamente com o escritório deles. É importante entender que a nossa prática é uma entidade separada do hospital e do anestesista e, portanto, não podemos fornecer cotações sobre as tarifas deles. Número 5, por favor, note que haverá uma taxa de anestesista para todas as cirurgias, independentemente de você estar sob anestesia geral ou local. É um requisito que o anestesista esteja disponível para todas as cirurgias realizadas no teatro. Número 6. Nossa prática não trabalha com o departamento de contas do anestesista e do hospital, e os pacientes são gentilmente solicitados a contatar essas entidades diretamente. Como mencionado anteriormente, nosso departamento de contas pode ajudar a obter uma estimativa do anestesista ou do hospital em nome de nossos pacientes ou fornecer seus dados de contato. Agora vamos para o lado esquerdo. Este é um modelo de orçamento para um paciente fictício passando por cirurgia. E a razão pela qual criamos este orçamento é apenas para mostrar certos códigos na estimativa, que se você é um paciente com plano de saúde ou tem cobertura de plano de saúde e precisa de autorização deles, estes seriam os códigos que o plano de saúde pedirá quando você ligar para obter essa pré-autorização. Então, primeiramente, o plano de saúde vai perguntar qual é a data do tratamento. Então, a data do tratamento na estimativa pode não ser a data real do tratamento que você vai fazer. Então, você pode apenas dar a eles essa data planejada. Por exemplo, se você for na terça-feira, 31 de maio, você pode dizer a eles que a data esperada do tratamento ou a data da cirurgia é essa, na terça-feira, 31 de maio. Em segundo lugar, eles vão perguntar onde a cirurgia será realizada e abaixo do orçamento estará o hospital. Por exemplo, nesta estimativa diz que o centro de serviço é o Life Peninsula Eye Hospital e eles podem pedir o número da entidade. Então, este é o número de registro do hospital. Portanto, é este número 052 057 ao lado. Eles também podem perguntar quem é o médico assistente, ou médico de tratamento, ou cirurgião. Então, isso também está no orçamento. É o doutor, neste caso, Dr. Zeda Alex Alexic, e esse é o número do Conselho de Profissões de Saúde na PO dele. Então, eles vão pedir esse número ali. Se eles pedirem o código ICD-10 ou o código de diagnóstico, você verá que cada linha tem um código. Então, é ICD-10. Você pode fornecer esse código ICD-10 ou de diagnóstico ao seu plano de saúde. Neste caso, é Z13.5, mas isso vai variar para cada paciente. Agora, se o seu plano de saúde pedir um código de procedimento, é esta coluna à esquerda aqui, o deste lado onde diz códigos. Esses são os códigos de procedimento e esta é a descrição do código. Mas neste caso, eles só pedirão o código. Então você pode fornecer esses códigos nesta coluna à esquerda. Sua cotação pode parecer diferente desta. Esta é apenas uma cotação fictícia. Como mencionado anteriormente, esses números, começando com um 3 e um 2 no lado esquerdo, são códigos de procedimento. E estes são o que chamaríamos de códigos manuais. Então este é o médico realizando a cirurgia, ou este é um teste, por exemplo. Qualquer código começando com 0201, estes são o que chamaríamos de códigos de material. Então estes são materiais reais sendo usados no teatro.
mas que são fornecidos pelo próprio cirurgião e não pelo hospital. Neste caso, apenas porque esta é uma cotação fictícia, nós os nomeamos material 1, 2 e 3. Então, porque incluí isso nesta cotação fictícia é porque a sua cotação pode parecer diferente, mas esses, os comprimentos, por exemplo, seriam incluídos sob o código 020201 e sua assistência médica pedirá o código NAPI desse material. Então isso, você verá entre parênteses, dirá NAPI com um dígito longo entre os parênteses. Claro, esta é uma cotação fictícia, então tudo está a zero. Mas eles também vão pedir-lhe o custo dessas extensões. Na nossa sessão final, o que precisamos saber de você antes da cirurgia acontecer? Por favor, informe-nos sobre quaisquer cirurgias oculares anteriores. Precisamos saber sobre quaisquer medicamentos que você toma, especialmente medicamentos para afinar o sangue ou para a próstata. Se você é alérgico a algum medicamento, se sofre de claustrofobia, se acredita que não pode ficar imóvel na sala de cirurgia sob anestesia local. Por favor, note que você precisa levar seus colírios para a sala de cirurgia. Você receberá uma receita para 3 colírios, um antibiótico e 2 colírios anti-inflamatórios. As consultas de acompanhamento no quarto não estão incluídas na taxa da cirurgia. As seguintes complicações podem ocorrer de 1 a 7 dias após a cirurgia. Infecção pode ocorrer. A maioria das infecções acontece de 2 a 7 dias após a cirurgia. Se o seu olho ficar vermelho e dolorido e sua visão ficar turva, por favor, nos avise imediatamente. Algo que é mais prevalente na primeira noite após a cirurgia é o que chamamos de ceratopatia de exposição. Isso é uma secura causada à córnea pelo fechamento incompleto ou inadequado das pálpebras. A sensibilidade à luz é comum após cirurgias de catarata, especialmente entre pacientes com íris de cor clara, azul ou verde. Isso se estabiliza em algumas semanas durante o período de recuperação após a cirurgia de catarata, à medida que o cérebro se adapta ao novo nível normal de intensidade de luz. Se você experimentar visão ruim e sensibilidade à luz com um olho vermelho dolorido nas 2 primeiras semanas após a cirurgia, por favor, entre em contato conosco para excluir a possibilidade de uma infecção ocular. As seguintes complicações podem ocorrer a partir de 1 mês após a cirurgia. Edema macular cistoide, ou EMC, pode ocorrer dentro de 4 a 6 semanas após a cirurgia. Isso acontece quando há inchaço na área da retina responsável pela nitidez visual, causando visão embaçada. O inchaço geralmente diminui, mas você pode precisar de um colírio anti-inflamatório ou medicação para tratar isso. Se você notar uma piora gradual na sua visão ou visão embaçada alguns meses ou anos após a cirurgia, isso pode ser o que chamamos de opacificação da lente ou PCO. Isso pode ser tratado com um procedimento a laser muito simples, chamado capsulotomia com laser. É importante notar que, embora a cirurgia de catarata ou de lente seja muito segura e previsível, não é isenta de riscos e nenhum cirurgião pode garantir resultados perfeitos em 100%. Surpresas refrativas podem ser encontradas após a cirurgia de catarata e a troca de lente refrativa. Uma seleção e cálculos biométricos precisos da lente intraocular adequada e técnicas modernas para a cirurgia de catarata contribuem para alcançar o objetivo da cirurgia de catarata como um procedimento refrativo sem erro refrativo ou ambliopia. No entanto, apesar de todos esses avanços, o erro refrativo residual ainda ocorre ocasionalmente após a cirurgia de catarata e deve-se notar que o cirurgião não pode prever o resultado visual de sua operação para cada pessoa. Isso pode ser tratado com óculos, correção a laser ou uma correção que chamamos de lente piggyback. Uma catarata é um problema comum onde a lente natural do seu olho fica turva. Se a sua visão está piorando e afetando suas atividades diárias, a cirurgia de catarata deve melhorar sua visão. Mas, de modo geral, a cirurgia não é considerada uma emergência e você pode adiar ou cancelar sua cirurgia a qualquer momento. Este tipo de cirurgia é geralmente seguro e eficaz, mas complicações podem ocorrer. Você precisa conhecê-las para ajudar a tomar uma decisão informada sobre a cirurgia. Conhecer essas complicações também ajudará a detectar e tratar qualquer problema precocemente. Portanto, pedimos que leia as informações fornecidas a você. Por favor, pergunte ao seu cirurgião ou médico mais informações sobre os riscos específicos para você ou se houver algo que você não entenda. Este vídeo é destinado apenas para fins informativos
e não deve substituir o aconselhamento que a nossa equipe de saúde relevante lhe daria, específico para você.